Então, bom dia a todos, né? Na aula passada, a gente finalizou a parte das ações, né? Nós vimos toda a teoria voltada à questão das ações e faltou explicar a questão dos fundos de ações, que é essa parte. Os fundos de ações, eles nada mais é do que são fundos de investimentos abertos, né, que captam dinheiro dos investidores que investem no mercado de ações. Então, já entra já na questão dos fundos de investimento, né? Mas o que são esses fundos de ação? Ele é como se você pegasse várias ações de várias empresas e juntasse em um único investimento. Então, em vez de você investir isoladamente em ações, por exemplo, em vez de eu comprar uma ação da Petrobras, depois comprar uma ação do Bradesco, depois comprar uma ação da Itaúsa, depois eu comprar uma ação da Magazine Luiza, separadamente, eu compro essas ações em fundos, né? Vai ter um gestor do fundo e aquele gestor do fundo ele escolhe, né? Quais ações de quais empresas, né? Eu vou colocar. E aí é possível você encontrar fundos com aplicação mínima inicial de R$ 500. Então, em vez de você gastar muito dinheiro investindo em diversas empresas, né, que você gastaria valores bem mais acima de R$ 500 para você investir, por exemplo, em 10, 15, 20 empresas diferentes, você com única aplicação de R$ 500 você já investe em diversos ativos. E por que que isso é bom? Porque, de certa forma, você diversifica. Em vez de você ter a oscilação de uma única empresa, fica dependendo daquela empresa específica, se por exemplo, uma empresa vai mal e a outra vai bem, de certa forma, aquela que vai bem, de certa forma, compensa as quedas de uma ou duas empresas que, de certa forma, não performaram tão bem, né, no índice naquele dia em questão. Então é uma boa, né? Para quem está começando, né? Em vez de comprar uma ação isolada de uma empresa, comprar um de fundo de ação. Mais na frente eu vou explicar dos ETFs, que é como se fosse um fundo de ação, só que é diferente, né? Daqui a pouco eu vou explicar o que seria, né, o ETF. Então, esses fundos de ação é uma boa, né? Uma boa alternativa para o investidor iniciante e sem muita experiência, porque quem vai escolher as ações é uma gestão profissional. Então, assim, para quem está começando, né, nesse ramo dos investimentos em renda variável, é uma boa, né? Comprar um fundo de ação, porque vai ter um gestor daquele fundo, né, que é uma pessoa especializada, que tem já um certo conhecimento na área, no mercado. Então, essa pessoa vai escolher ativos bons, né? E o outro benefício muito interessante que eu falei é a questão que, se de certa forma não ter alguma como é que eu posso dizer? Se tiver alguma daquelas ações, né, de alguma empresa que tiver dentro do fundo, tiver, de certa forma, uma queda no mercado, as outras, de certa forma, podem suprir, né, podem ter um aumento que vai, de certa forma, compensar aquela queda de uma ação específica. Elas não cobram taxa, aliás, cobram taxa de administração de performance. Então, assim, para mensalmente ou em certo período, aquele gestor do fundo, né, ele vai cobrar uma taxa, né, por administração e ela não possui cobrança de come-cotas. Esse come-cotas, o que é isso? Eu vou explicar melhor lá nos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários, eu vou já explicar, é o próximo tipo de investimento. Eles têm a presença do famoso come-cotas. O que é, porque para eu explicar o come-cotas, eu teria que explicar os fundos imobiliários. Então, eu vou explicar primeiro os fundos imobiliários e depois explico o que é esse come-cotas, tá certo? Vou explicar primeiro os fundos, aí depois eu volto na questão do come-cotas lá.
Então vamos lá. O que são fundos imobiliários, ou os famosos FIIs? São fundos de investimentos, né, que captam dinheiro de investidores com o objetivo de investir no mercado imobiliário. Eles têm como principal vantagem para um investidor a possibilidade de investir em imóveis de alto padrão, de maneira diversificada e com baixo valor inicial. São alternativas interessantes para quem deseja obter uma renda recorrente em seus investimentos, pois a maioria dos fundos imobiliários distribui dividendos mensais. O que são fundos imobiliários? Quando você investe em um fundo imobiliário, você, de certa forma, você está comprando um pedaço de um imóvel. Aí tem os tipos, né? Tem os tipos dos fundos, que eu vou já explicar. Tem os fundos de tijolo, tem os fundos de papel e tem os híbridos. Os fundos de tijolo é como se realmente você estivesse comprando uma cota, né? Nos fundos imobiliários, você tem a presença da cota. É como se você comprasse um pedaço de um imóvel, de um apartamento, de um prédio. Só que a lógica do fundo imobiliário é o seguinte: por exemplo, quando uma construtora, quando ela vai construir um determinado edifício, ela, de certa forma, ela precisa de dinheiro, né, para construir, logicamente, né? E da onde é que aquela construtora vai tirar dinheiro? Uma parte do dinheiro, logicamente, é tirada daquelas pessoas que compram, né? Que compram já os imóveis na planta. Só que muitas dessas pessoas que compram o dinheiro na planta, elas não pagam o imóvel de uma vez só. Você, por exemplo, quando financia uma casa, você não compra a casa, muitas vezes você paga 20, 30 anos, né, aquele imóvel. Então, você não tem aquele valor cheio. Só que a construtora, para ela precisar construir aquele imóvel, ela já precisa daquele valor já cheio, né? Então, o que ela faz? Lança um fundo, né, um imobiliário, ou lança um papel, né, um LCI, um CRI, né, justamente para ter esse dinheiro para construir aquele imóvel. E aí, quando aquele imóvel, de certa forma, fica pronto, ou quando, de certa forma, as pessoas que vão pagar os aluguéis, ou mesmo que vão, de certa forma, pagar aquele imóvel, né, que vão pagar com juros, obviamente, parte desses aluguéis ou parte desses juros que são cobrados por esses imóveis retornam às pessoas que investem, né? Então, a maioria desses investimentos, eles distribuem dividendos mensais. Então, é uma boa, né, para quem compra esse tipo de investimento, esse tipo de fundo imobiliário, é porque todo mês, se você deixar investir daquele valor naquele fundo, todo mês você vai recebendo uma espécie de aluguel, né? É como se realmente você fosse dono de um imóvel, né? E você como dono de imóvel, você não vai receber o aluguel, né, todo mês. Nos fundos imobiliários é parecido, só que não é que você é dono do imóvel, você é dono de uma cota do imóvel. E o que é essa cota? É como se fosse uma parte, um pedacinho daquele imóvel é seu. Como se fosse uma ação das ações, né, da empresa, do capital. Mas quando a gente fala de fundo imobiliário, essa pequena parte do imóvel, a gente está falando de cota, que seria a menor parcela, né, daquele valor daquele imóvel. Pedro, e esses come-cotas, o que é isso? É o seguinte: quando você vende um fundo imobiliário, ele tem um pagamento de imposto de renda, né? Então, ele não tem, né, já adiantando aqui, eles não possuem isenção de IR para venda com lucro. Então, se você compra uma cota de um fundo e vende ela com lucro, você só vai pagar IR se você vender com lucro, tá certo?
Se você vender com prejuízo, não tem cobrança de IR. Mas, por exemplo, você compra uma cota de um fundo por R$ 100, por exemplo. Você comprou de R$ 100 a cota, algumas cotas de um fundo imobiliário específico. E você, vamos dizer que no futuro, essas cotas venham valorizar e você vai vender por R$ 200, por exemplo. Você ganhou R$ 100 aqui, né? Você teve R$ 100 de lucro. Sobre esses R$ 100, você vai pagar 20% de imposto de renda. Então, aqui, ó, você vai pagar R$ 20 de imposto de renda. No caso, você vai ficar de líquido só com 80, porque R$ 20 vai para o governo. Então, o investidor ele vai no site da Receita Federal e emite uma DARF, né, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, e paga, né, o imposto de renda devido, né, que é 20% sobre o lucro obtido na operação. Pessoal, vocês estão aí ainda? Oi. Então, continuando, eu estava falando sobre a questão dos dividendos, né? Os fundos, eu acho que a maior vantagem dos fundos imobiliários é essa questão que ele distribui fundos, né, mensais. Só que o que acontece? Quando você vende um fundo imobiliário, né, com lucro, uma parte você tanto vai ter cobrança de imposto de renda, como também uma parte, né, daquela cota você paga uma certa taxa, né? Uma certa taxa daquela cota, né? Você, de certa forma, paga como se fosse um imposto. Não é um imposto, mas é uma taxa que o gestor daquele fundo cobra. É como se fosse uma taxa por você ter deixado, né, o dinheiro aplicado naquele fundo. Tem fundos que cobram essa taxa só quando você vende, e tem fundos que cobram essas taxas todos os meses, que é os chamados come-cotas. Os fundos, né? Tem fundos que tem quase todos os fundos têm. Uma parte da cota meio que vai diminuindo para justamente pagar os gestores daquele fundo. É como se fosse uma forma daquele fundo remunerar o gestor, porque assim, todos os fundos eles têm um gestor por trás, uma pessoa que fica encarregada justamente de colocar, né? Aí a gente vai ver exatamente os tipos, né? Você tem os fundos de tijolo, onde você realmente está investindo em um imóvel, né? Você está investindo realmente em um imóvel físico. Você tem os fundos de papel. Papel como assim? É como se você estivesse investindo naquelas aplicações que lastreiam o mercado imobiliário, como as LCIs e os CRIs. Então, quando você investe em um fundo de papel, na realidade você está investindo em LCIs e em CRIs, tá certo? E parte do lucro que essas LCIs e CRIs você tem, você, de certa forma, você tem, né, todo mês, né, quando você recebe os dividendos mensais. E existem também os fundos híbridos, que é uma mistura dos de tijolo com os de papel. Então, quando tem fundos, a maioria dos fundos, na realidade, eles têm chamado como cotas, que é uma parte da cota daquele fundo, ela vai ser exatamente uma taxa, né, daquela cota vai ser, de certa forma, tirada, né, um certo valor. Por exemplo, você comprou uma cota do fundo por R$ 100. Aí vamos dizer que R$ 2, né, é 0,2%, alguns centavos dessa cota, por exemplo, você vai pagar R$ 2 de taxa, né? Então, em vez de você ter R$ 100 de cotas, você só vai ter 98. Então, parte, né, vai, de certa forma, comendo. Quer dizer que, Pedro, quer dizer que eu estou perdendo dinheiro
né? Não é que você está perdendo dinheiro, mas você está... Na realidade tá, né? Porque se era 100 e vai virar 98, você perdeu. Mas aquela cota vai gerar dividendo. Então, vamos dizer que todo mês esses R$ 100 que você investiu gere para você 15 ou R$ 30 de dividendos. É uma boa, né? Se você ganhou R$ 15, isso quer dizer que você teve um lucro de 15%, né? 15%. É muito maior do que se você investisse, por exemplo, em um CDB que rende a Selic, né? A Selic hoje está em 7,75%. Então, é uma boa, né? Investir num fundo desse, né? Normalmente, gente, esses fundos, eles têm uma rentabilidade maior do que os títulos de renda fixa. Então, é uma boa, né? Uma boa para quem está iniciando na renda variável, é justamente ou investir no mercado, nesses fundos de ações ou nos fundos imobiliários. E aí, esses fundos, quando você vai investir, né, é parecido quando você vai investir em ações na Bolsa de Valores. Você tem que colocar o ticket, né, da cota, né, daquele fundo, lá no home broker, né, da corretora. Depois eu vou mostrar para vocês. E aí, como é? Você tem... o ticket é formado por 4 letras, mais o prefixo 11. Lembra que lá nas ações você tem o prefixo 3 ou 4? Né? O prefixo 3 é para ações de que tipo? Vocês estão lembrados? Prefixo 3 é para que tipo de ação? Vocês estão lembrados? CRI, 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 CRI. Ninguém aprendeu, ninguém lembra. Falei isso na aula passada. Ticket 3 é para que tipo de ação? Hein? Nada? Ações ordinárias, né? Ticket 4 é para que tipo de ação? Gente, vocês não estudaram, não. Passar uma atividade amanhã. Passar uma atividade que vocês estão muito parados no tempo nessa disciplina. Não estão estudando. Ticket 4, para ações preferenciais. Como é que você sabe? Por exemplo, você tem a ação da Petrobras, PRT3, TR4. Como é que eu sei que eu estou comprando uma ação ordinária ou uma ação preferencial da Petrobras? Pelo valor, pelo número do ticket. Se você coloca lá no home broker PETR3, você está comprando uma ação ordinária. Se você coloca o 4, você está comprando uma ação preferencial. Pedro, e qual a diferença entre uma ação ordinária e uma ação preferencial? Hein? Qual é a diferença? Falei isso na aula passada. Qual a diferença entre uma ação ordinária e uma ação preferencial? Hein? Cadê? Vocês tudo calado. Não aprenderam, não? Gente, vocês têm que saber disso. Isso vai cair na prova. Eu acho que a ordinal, você pode... Eu acho que a ordinal é preferencial. Dependendo da quantia de ação que você comprou, cota, você pode influenciar nas coisas da empresa, participar de reunião, né? Essas coisas assim. Exatamente isso. As ações ordinárias, elas dão direito a voto, né? Elas dão, de certa forma, dependendo, logicamente, do total de ações que você tiver, né? Logicamente, se eu tiver só uma ação, 10 ações na empresa, eu não vou mandar a mesma coisa que uma pessoa que tem 51% das ações, né? Mas, lógico, elas dão direito a voto, sim, nas Assembleias Gerais. E as ações preferenciais, elas dão o quê? Qual a diferença delas? O que são as ações preferenciais? Hein, gente? Isso vai cair na prova. Vocês não vão ter coleguinha para passar a pesca lá na prova que vai ser presencial, viu? Eu quero é nego tirando nota baixa. Nego que não tá nem estudando nem aí. Eu quero saber como é que vai ser essas provas de vocês, presencial. Sem nego passando pesca. E nem material de estudo. Eu acho que essa não dá direito a voto, né, Pedro? Mas a preferencial, o que distingue a ação preferencial?
Acho que tem Eu a acho ver que com vai o ter, bagulho acho de que vai ter, proventos, né? Alguma coisa com isso. Sei lá. vai ter privilégio na hora da distribuição do lucro. Isso. Elas dão preferência na distribuição dos lucros, né? Então, não quer dizer que a ação ordinária você não vai receber lucro por ela, não. Não é isso. Mas as ações preferenciais, elas dão mais lucro, né? Elas recebem mais dividendos do que as ordinárias. Não quer dizer que as ordinárias não recebam, elas recebem. Só que as preferenciais, elas recebem mais. Então, primeiro você paga os acionistas preferenciais para depois pagar os ordinários. E tem uma certa diferençazinha, né, na questão dos dividendos, né? As ações preferenciais, elas recebem mais dividendos do que as ordinárias. Então, eu espero que vocês estejam aprendendo isso, tá certo? Porque isso vai cair na prova e a prova vai ser presencial. Então, vocês estudem, tá certo? Então, ticket 3, ações ordinárias. Ticket 4, ações preferenciais. Ticket 11. O ticket 11 tanto pode ser usado em ações, como fundos imobiliários, como também ETFs. Então, tomar cuidado. Ticket 11 é usado em que tipo de ação? Que tipo de ação eu uso o ticket 11? Eu falei na aula passada. Que tipo de ação? Vocês não estavam prestando atenção. As ações UNITs. O que é uma ação UNIT? O que é uma ação UNIT? Hein? O que é uma ação UNIT? Vocês não estavam sabendo disso, né? Eu expliquei isso na aula passada. O que é uma ação NIT? NIT é um pacote de ação em que você tem uma ação ordinária e duas preferenciais. Então, assim, vocês estudem, porque essas coisas vão cair na prova e eu quero ver nego, né, sem consulta. Então, vocês estudem, porque isso vocês têm que saber. Ação NIT tem uma ação ordinária e duas preferencial. E também é o ticket 11. Fundos imobiliários é o ticket 11. ETFs são ticket 11. Então, o que vai diferenciar exatamente é porque você, na área lá do home broker, você tem uma área só para ação, uma área só para ETFs e uma área só para fundos imobiliários. Mas geralmente o ticket 11, né, o valor 11, geralmente ele tanto é usado para ações UNITs, como para fundos imobiliários, como também para ETFs. Então, assim, os fundos imobiliários eles são formados por grupos de investidores, né, com o objetivo de aplicar recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários, seja no desenvolvimento de empreendimentos ou imóveis já prontos, como edifícios comerciais, shopping centers e hospitais. O objetivo é conseguir retorno, né, pela exploração de locação, arrendamento, venda do imóvel e demais atividades do setor. Então, aqui o ticket, né, que eu falei para vocês, é formado por 4 letras e o número 11. Pedro, quer dizer que só existe o número 11, não tem outros números conforme... Porque, assim, das ações, pode ser que você também veja o número 5, 6. Tem umas diferenças, você pode encontrar ações com ticket 5, 6, 7. São ações preferenciais, mas cada empresa ela pode classificar essas ações preferenciais em diversos tipos. Então, você pode ter ações de determinadas empresas com ticket 5, 6, 7, só que são derivações da preferencial, tá certo? Então, você pode ter ticket diferente para as ações. Como é que você vai saber disso? Lá no site da corretora, você vai pesquisando e vendo. Quando você coloca as 4 letras, né, do prefixo da empresa, vai aparecer lá na corretora os tipos, né? Então, vai aparecer o PTR3, o PTR4. Então, assim, quem entra pela primeira vez no site de uma corretora, lá no Home Broker, se não souber dessa teoria aqui,
fica meio que perdido, porque ele não vai saber o que são as 4 letras, não vai saber que tem um código. Então, assim, essa teoria, por mais que possa parecer chata, ela é muito importante, porque sem ela você não consegue investir na renda variável, né? Você precisa saber dessa teoria antes de ir para a prática, né? Então, assim, sempre só vai ter esse ticket 11 nos fundos imobiliários? Sim, só existe fundo imobiliário com o ticket 11, né? Então, você vai ter 4 letras mais o prefixo 11, tá certo? Os fundos, né? O objetivo, né, é conseguir retorno, né, para exploração, alocação, arrendamento, venda do imóvel e demais atividades do setor. Quais são as vantagens, né, dos fundos imobiliários? As vantagens é a diversificação, né, dos investimentos, com aplicações de baixo valor, né? A partir de R$100 você já consegue investir num fundo imobiliário, né? Você já tem acesso a diferentes tipos de imóveis em vários segmentos do setor, né, permitindo maior diversificação do seu investimento. A liquidez, né? As cotas são negociadas em bolsa, né, reduzindo o risco de não conseguir vender o valor do ativo, além de ser livre de complicações burocráticas. Isso é muito bom, porque pensa o seguinte, quando você compra um imóvel é o pior investimento na questão de liquidez, né? Você não vende um imóvel do dia para a noite, né? Tem um certo tempo. Então, se você, de certa forma, está precisando do valor daquele imóvel, você vai, de certa forma, baixar o preço, né? Vai perder dinheiro para poder vender aquele imóvel, né? Logo, né? Então, se você realmente precisa vender o imóvel, né, você vai ter uma dificuldade, né, na liquidez. Diferente dos fundos imobiliários, porque a liquidez, como as cotas dos fundos, né, são negociadas na bolsa, então você tem um volume, você tem uma liquidez alta, né, você consegue vender e comprar essas cotas com facilidade, né? Além de não ter a questão da burocracia, né? As complicações burocráticas, né? Que tem, né, nessas negociações quando você compra um imóvel físico, né? Você tem que registrar em cartório e tudo mais, né? Além disso, você tem a vantagem fiscal, né? Para pessoas físicas, não há incidência de IR, né, sobre o rendimento distribuído pelo fundo, né? O que aumenta o retorno do investimento. Então, assim, existe uma série de vantagens, né, para quem investe, né, nesses fundos, né? Essa isenção de IR é só para a distribuição dos rendimentos, né? Então, você, por exemplo, quando você investe em um CDB, né, um CDB, quando você recebe o lucro, de certa forma, você paga uma parte, né, de imposto de renda, né? Segue aquela tabela regressiva do imposto de renda. Os lucros que são distribuídos todo mês não tem cobrança de IR. Então, aquele dinheiro que vai cair todo mês seu, né, daquele fundo, ele não tem incidência de IR. Você só vai pagar imposto de renda no fundo quando você vender aquela cota daquele fundo e vender com lucro. Só se você vender com lucro. Se você vendeu com prejuízo, não tem incidência de IR, tá certo? E aí, o resumo da dinâmica, né, de um fundo imobiliário. Primeiro, os investidores, eles compram, né, cotas do fundo. O fundo, ele pode comprar imóveis, né, que passam a fazer parte do portfólio de ativos. O fundo, então, administra os imóveis e disponibiliza para alocação. Os inquilinos pagam o aluguel ao fundo, né? O fundo repassa o dinheiro do aluguel aos cotistas e os investidores recebem o aluguel na forma de dividendos. Então, essa é a lógica, né, do fundo imobiliário, né? Quando os investidores compram os fundos, né, veja que vem dos investidores e no final vai e volta para os investidores. Então, primeiro os investidores compram os fundos, o fundo compra o imóvel, né, que passa a fazer parte do portfólio, o fundo administra os imóveis, né,
Os inquilinos pagam o aluguel ao fundo, o fundo repassa o aluguel aos cotistas e os investidores, né, recebem o aluguel na forma de dividendos. Então, veja aí a dinâmica, né? Que é meio que essa daí, né? Como funciona o fundo imobiliário. O investidor compra as cotas do fundo, né? O fundo adquire ativos, os imóveis são parte do portfólio dos fundos, né? Os inquilinos pagam aluguel, o fundo repassa a renda dos aluguéis, né? Aos investidores, né? E o investidor recebe parte, né, do aluguel daquele fundo. E aí, só para terminar, a gente tem os tipos, né, de fundos imobiliários. A gente tem os fundos de tijolos, né, que são, eles investem em imóveis físicos, né, como shopping centers, prédios comerciais, galpões logísticos, etc. A renda é proveniente dos aluguéis pagos, né, pelos inquilinos dos imóveis, né, de propriedade do fundo. Então, quando você compra fundos imobiliários de tijolo, na verdade você está investindo em imóveis físicos, tá certo? Seja prédio comercial, shopping center, galpão, etc, tá certo? Quando você compra fundos de papel, você, de certa forma, você está comprando títulos, né? Títulos lastreados no mercado imobiliário, como as LCIs, né, letras de crédito imobiliário e os CRIs. Já é o mesmo slide, viu, Rian? É o mesmo slide desde o começo da parte de investimento de renda fixa. É o mesmo slide, mas eu posso mandar de novo. A renda proveniente... Ficou confuso com o quê? Não entendi. Mando sim. A renda é proveniente... Ah, tá certo. É só slide, eu não mandei os PDFs não, vou mandar ainda. A renda é proveniente... Acho que eu coloquei os PDFs na plataforma. A renda é proveniente de juros pagos na aplicação dos títulos que compõem a carteira do fundo. Então, assim, quando você investe num fundo de papel, na realidade você está adquirindo cotas de LCIs e de CRIs. Isso é muito bom, né? Porque pensa o seguinte, você tem LCIs, por exemplo, com prazo de 3, 4, 5 anos. Você tem CRIs com prazo até 10 anos. Em vez de você... E são certos investimentos em renda fixa que você tem que manter esses investimentos até a data de vencimento. Então, quando você compra um fundo de papel, em vez de você esperar o prazo, você tem uma certa liquidez. Você pode tirar o dinheiro antes, né, daquele prazo. E algo também muito bom é que aqui você não está comprando só uma única LCI ou único CRI. Você está comprando, né, diversos tipos. Então, você pode estar comprando um LCI do Banco Inter, você pode estar comprando um LCI do Banco BTG Pactual, você pode estar comprando um CRI, né, de uma empresa tal, de uma securitizadora tal. Então, assim, você, de certa forma, diversifica, né, e você tem uma certa liquidez. E você tem o fundo dos fundos, né, que é um tipo de fundo que tem o objetivo de montar uma carteira de investimento que diversifica diferentes fundos de investimento, que seria os híbridos, né? Que aqui você tem tanto fundos de tijolo como fundo de papel, né? A renda é proveniente tanto dos aluguéis dos imóveis dos fundos que compõem a carteira, né, do FOF. E também é proveniente da venda das cotas de fundos, né, de quem compõe o FOF, né? FOF é fundos e fundos. As formas de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Então, você ganha tanto dinheiro com a valorização, né, dos imóveis. Então, comprar na baixa, né, quando vender na ata. Quando você compra, por exemplo, você compra o fundo com R$100 e vende com 200. Então, você ganhou aí com a valorização daquele fundo. Você ganha todo mês com a distribuição de dividendos. Então, o bom de comprar fundos imobiliários é isso, que todo mês você vai ter um dividendo, né, daquele fundo. É como se você recebesse o aluguel, né? E quanto mais você investe, quanto mais dinheiro você tem investido nos fundos, mais você recebe de dividendos. Só que tem uma grande observação.
Os fundos, como é uma renda variável, eles também podem perder valor. Então, assim como eles podem valorizar, eles também podem perder valor. Então, você pode também perder parte do dinheiro, né, que você investiu. E quais são as desvantagens, né, dos fundos imobiliários? Então, assim, a aplicação em fundos imobiliários, ela é recomendada para o perfil moderado e agressivo. Então, assim, lembra lá dos perfis de investidor que eu passei para vocês, né? Fiz até um questionário com os perfis, né? Que tem lá o perfil conservador, moderado e agressivo. Não é, os fundos não é para investidores conservadores, aquele tipo de investidor que tem medo de perder dinheiro. Então, não é, tá certo? Não é aplicação para investidor conservador. Pode ser que até caísse na prova, tá certo? Não é aplicação para investidor conservador. Então, assim, é realmente para aquelas pessoas que toleram riscos, né? Não existe, né, fundo com histórico inferior a 12 meses. Então, assim, se você vai comprar um fundo, você tem ideia de que aquilo é para longo prazo, tá certo? Apesar de você poder tirar, né? Já tem alguns fundos que não permitem você tirar antes de 1 ano, tá certo? Então, e tem aqueles que até permitem você tirar, colocar em 1 mês, daqui a 2, 3 meses você consegue tirar. Tem alguns que permitem. Tem outros que você realmente tem que deixar pelo menos 1 ano, né, o dinheiro parado naquele fundo. A isenção de imposto de renda é válida para pessoas físicas que tenham menos de 10% da totalidade de cotas de fundo e exclusivamente para fundos imobiliários cujas cotas sejam negociadas em bolsa de valores e que tenham mais de 50 cotistas. Então, assim, a isenção de imposto de renda aqui é na questão do recebimento dos dividendos dos fundos. Então, só é dada essa isenção, né, para aquelas pessoas que tenham menos de 10% da totalidade das cotas do fundo. Então, assim, cuidado, na hora que for investir em fundo, não invista em mais de 10% das cotas do fundo, porque senão você vai ter cobrança de imposto de renda. Como assim, Pedro? Não entendi. Vamos dizer que um fundo imobiliário tenha 100 cotas. 100 cotas. E você tenha 8 cotas daquele fundo. Você comprou 8 cotas. Vamos dizer que cada cota tem um valor de R$100. Cada cota tem um valor de R$100. Então, se você tem 8 cotas, você comprou quanto dinheiro desse investimento? Você depositou aqui R$800, tá certo? Então, 8 cotas, né? Seria 8%, né? 8% do total de cotas daquele fundo. Lembre que o fundo aqui tem 100 cotas. Se, por exemplo, você comprasse 11 cotas, em vez de hoje você comprasse 11, ou seja, você investisse R$1.100, é lógico que um fundo não vai ter só 100 cotas, vai ter mais, né? Mas aqui o exemplo, estou dando aqui um exemplo. Não é que seja isso. Mas vamos dizer que você comprou 11 cotas, você aqui já tem 11%. Então, quando você for receber os dividendos, você vai receber bem mais, porque você tem mais de 10% das cotas. Então, aqui você vai ter, né, cobrança de imposto de renda, né, sobre, né, o recebimento desses dividendos, né? Só se você realmente tiver mais de 10% da totalidade das cotas daquele fundo. É lógico que é um exemplo, né? Não é, um fundo não vai ter só 100 cotas, vai ter muito mais, né, do que 100 cotas. Então, aqui é só um exemplo para vocês entenderem isso daqui, tá certo? Então, assim. E que tenham mais de 50 cotistas, né? Existem custos, tá certo? De corretagem referente aos FIIs. Então, assim, a corretora ela pode cobrar toda vez que você comprar um fundo imobiliário ou que você vender um fundo imobiliário, você vai pagar uma porcentagem, né, uma taxa de corretagem para a corretora. Né? As corretoras de valores, a Nuinvest, a Rico, a XP, elas ganham dinheiro exatamente nessas taxas, né, que são cobradas. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. O que é isso?
Se você venha, por exemplo, há 4, 5 meses, você tem um histórico, né? Geralmente, quando você vai comprar um fundo imobiliário, é lógico que você não vai comprar ao léu, você vai fazer uma pesquisa, você vai olhar no site da corretora como é que aquele fundo vai indo, né? Como é que está sendo a performance daquele fundo, né? Então, normalmente as corretoras já trazem um histórico, mas esse histórico, ele não é garantia de que ele vai continuar rendendo, né? Lógico que na maioria das vezes ele vai seguir essa tendência, mas não quer dizer que vai ser uma garantia, né? Não vai ser se é porque aquele fundo vai bem que ele sempre vai bem. Não é assim, né? A gente está falando aqui de um investimento de renda variável. Então, assim, varia a questão dos rendimentos. O investimento em cotas do fundo imobiliário não é adequado a investidores que necessitam de liquidez, tendo em vista que os fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, apesar da possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa de valores ou no mercado balcão organizado. Então, assim, muitos fundos, a maioria deles, não possuem liquidez imediata. Então, você tem que esperar um certo período de tempo, né, para poder tirar o valor, né, se desfazer daquele fundo. Na maioria das vezes, pelo menos 1 ano, né? Então, você vai ter que aguardar, né, aquele prazo. Além disso, os fundos de investimento imobiliário têm a forma, né, de condomínio fechado, ou seja, não admitem a possibilidade de resgate de suas cotas, sendo que pela baixa liquidez, os seus cotistas podem ter dificuldade em realizar a venda de suas cotas no mercado secundário. Então, assim, diferente das ações, em que, de certa forma, você pode vender suas ações para outras pessoas, né? No mercado secundário isso acontece, tem essa possibilidade. Nos fundos imobiliários você não tem isso, né? Você encontra, de certa forma, uma certa dificuldade em se desfazer dessas cotas, né? Então, portanto, os investidores devem ler cuidadosamente a seção de fatores de riscos, né, no regulamento. Toda vez quando você vai investir num fundo imobiliário, você meio que aceita uma espécie de contrato, né? Você tem um contrato lá e aí é interessante você ler esse contrato, principalmente na questão de fatores de risco, né? Que contém a descrição de certos riscos, né, que atualmente podem afetar de maneira adversa o investimento em cotas, né, antes da tomada de decisão do investimento. Ao considerar a aquisição de cotas, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação sobre o fundo, né? Ler o prospecto e o regulamento antes de investir. O objetivo do fundo não caracteriza compromisso ou garantia, né, por parte do administrador de que o mesmo será atingido, né? Ainda que o gestor da carteira do fundo mantenha um sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia, né, completa de alienação, de possibilidade de percas patrimoniais para o fundo e para o investidor. Então, assim, ainda que você tenha um gestor, né, daquele fundo que vai gerenciar tudo, não há garantias, né, de que aquele gestor realmente não vai ter perdas, né, de que os ativos que ele colocou daquele fundo, né, não vão ter percas. Então, assim, nada é garantido, né? E os fundos, né, não contam com garantia de seu administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do fundo garantidor de crédito. Então, assim, não tem garantias nenhuma, né, de que se você investir, você pode realmente perder, né, uma parte ou mesmo a totalidade do valor que você investiu naquele fundo. Então, muito cuidado antes de investir em fundos imobiliários, né? Ter pesquisar, né? Ver o histórico daquele fundo antes de investir. Eles são muito bons, são, né? Mas tem que se ter esses cuidados antes de investir. Então, assim, a gente vai parar por aqui. Quando for amanhã, né, na aula presencial, eu vou explicar a questão das ETFs, tá certo?